Hoje a gente vai fundo em um segredo sobre manifestação que é super poderoso, mas que muita gente entende errado. A chave, veja bem, não está no que a gente pede para o universo, mas em quem a gente precisa se tornar para receber. Sabe, já parou para pensar nisso? Porque algumas pessoas parecem que nasceram com sorte, que tudo dá certo. O dinheiro aparece, o amor acontece, como se o universo jogasse no time delas. Enquanto outras pessoas ralam, rezam, se esforçam e nada parece mudar. A resposta, segundo a análise que fizemos, é bem surpreendente. Pois é, a diferença não está no esforço, na sorte ou até em saber pedir do jeito certo. O segredo, na verdade, está em algo muito mais profundo, na nossa identidade. A manifestação não é sobre pedir alguma coisa, é sobre se tornar essa coisa. O universo não responde ao que a gente quer, ele responde a quem a gente é. Então, vamos lá. Vamos mergulhar nesse primeiro grande conceito, a diferença fundamental entre a mentalidade de pedir e o estado de ser. A maioria de nós passa a vida inteira desejando coisas, né? Mas, de acordo com essa linha de pensamento, o simples ato de desejar já é um problema, porque ele carrega, na sua essência, a energia da falta, a vibração de não ter aquilo. E esse slide aqui mostra isso de um jeito bem claro. Quando alguém deseja dinheiro, a vibração que essa pessoa está enviando para o universo é, na verdade, eu não tenho dinheiro. Quando desejo amor, a mensagem vibracional é eu não sou amado. Ou seja, o desejo acaba reforçando a ausência, e é justamente para essa vibração que o universo responde. E é aqui que a ficha começa a cair com essa ideia do Neville Goddard. A grande virada de chave acontece quando a gente para de pedir e começa a assumir. O que isso quer dizer? Viver a partir do sentimento de que o desejo já é real, assumindo essa nova realidade como uma verdade absoluta. Tá, mas como é que se assume essa nova realidade? Isso nos leva direto para o próximo ponto, que é crucial. A manifestação não opera no nível dos pensamentos ou das palavras. Ela acontece lá no fundo, no nível do sentimento, da vibração. O ponto central é esse, olha só. A pessoa pode repetir eu sou rico 1000 vezes por dia. Mas se por dentro o sentimento é de aperto, de medo, de ansiedade sobre as contas, essa é a vibração real que está sendo emitida. O universo não está nem aí para as palavras, ele sente a vibração. E para explicar isso, a fonte que analisamos usa uma analogia perfeita, a do cachorro. A gente pode chegar perto de um cachorro e falar, calma, eu não tenho medo de você. Mas se o nosso coração está disparado, se o corpo está tenso, ele sabe a verdade, ele sente o medo. Bom, o universo funciona exatamente do mesmo jeito, captando o nosso estado interno de verdade. Certo. Entendido tudo isso. Mas como aplicar na prática? Como mudar esse sentimento lá na raiz? A fonte descreve um método bem específico para a gente reprogramar a mente subconsciente, que é quem de fato comanda o jogo. A técnica é para ser feita bem na hora de dormir, sabe? Aquele estado sonolento, quando a gente está quase apagando. É nesse momento que a nossa mente consciente, aquela que duvida de tudo, relaxa. E aí o subconsciente fica super aberto, receptivo. A ideia é criar uma cena mental bem viva e não só visualizar, mas sentir com todos os sentidos a realidade que se quer, como se ela já estivesse acontecendo naquele exato momento. Mas claro, existe uma armadilha. Uma armadilha que, segundo a fonte, é o que faz a maioria das pessoas falhar nesse processo. Depois de uns dias praticando, sentindo a nova realidade, se sentindo bem, acontece uma coisinha que coloca tudo a perder. É a dúvida. A pessoa acorda, olha para a conta bancária, olha para a vida real e não vê nenhuma mudança imediata. E aí o pensamento vem, isso não está funcionando, pronto. Nesse exato momento, a mente entra em conflito e a pessoa volta para o padrão antigo, reforçando de novo o sentimento de falta. E aí o ciclo recomeça do zero. E para entender por que isso é tão destrutivo, a fonte usa a metáfora do espelho com atraso. A nossa realidade externa, o mundo que a gente vê, é como um espelho retrovisor. Ele reflete o nosso passado, quem a gente foi e não quem a gente está se tornando. Leva um tempo para o mundo lá fora se ajustar à nossa nova vibração interna. É como plantar uma semente. Ninguém em sã consciência planta uma semente e no dia seguinte fica cavando a terra para ver se a raiz está crescendo, né? Isso mataria a planta. Mas é exatamente isso que a dúvida faz com a manifestação. Ela mata o processo antes mesmo que ele tenha a chance de germinar. E isso tudo nos leva à grande conclusão, a parte mais importante de toda essa filosofia. A necessidade de mudar o foco, parar de olhar para a aquisição externa e começar a focar na transformação da nossa identidade interna.
A gente não atrai o que quer, a gente atrai o que é. É só reparar. Pessoas confiantes não precisam implorar por respeito. Elas simplesmente atraem respeito. Pessoas genuinamente felizes atraem outras pessoas felizes para perto. Pessoas com mentalidade de prosperidade enxergam e atraem oportunidades de negócio. Não é mágica, é uma lei de frequência. Portanto, o trabalho de verdade não é ficar lutando para conseguir as coisas lá fora. A pergunta que realmente importa não é o que eu quero ter, Mas sim, quem eu preciso me tornar para que aquilo que desejo seja uma consequência natural. Se o objetivo é riqueza, a pergunta se torna: quem eu preciso ser para que a riqueza seja só um reflexo da minha identidade? O trabalho é sempre interno, porque no momento em que a identidade muda, o universo, como um espelho perfeito, não tem outra opção a não ser refletir essa nova realidade.